A aula da semana passada já está lá no AVA, para quem não pôde acompanhar ela presencialmente, assim como o PowerPoint, tá? Para ajudar vocês na realização da atividade avaliativa da nossa primeira trilha de aprendizagem, que foi o fórum, né? O prazo foi prorrogado até sexta-feira. Não sei se todos estão devidamente informados disso. Sim, o tutor informou. Ok. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a relação entre sociedade, cultura e educação. A partir das contribuições, né, da sociologia e da antropologia. Quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de algo que é para muito além da soma dos indivíduos, né? É algo que antecede a existência desses indivíduos, ou seja, a sociedade existe muito antes da gente fazer parte dela, né? E também ela se impõe sobre nós, né? As suas regras, as suas normas, as suas convenções. E a partir de algumas perspectivas teóricas, a gente vai ter a ideia da sociedade enquanto algo que é fruto da escolha que os indivíduos fazem de estabelecer um contrato social, porque viver em sociedade seria mais vantajoso do que viver num estado, né, de todos contra todos. Assim como a gente vai ter perspectivas teóricas nas ciências sociais que vão trazer essa ideia da sociedade, que ao mesmo tempo que ela produz os indivíduos da forma como eles são, ela também é influenciada, né? Ela é moldada pela ação desses próprios indivíduos, né? Nas suas relações sociais. Quando a gente está falando de cultura, a gente está fazendo referência a tudo aquilo que é necessário para viver em sociedade. A cultura é algo predominantemente simbólico, né, que vai determinar, inclusive, a nossa percepção da realidade e que vai orientar a nossa produção material, né, os objetos, os artefatos que cada cultura vai produzir e os seus usos. A cultura é algo que a gente partilha, mas ao mesmo tempo, com um determinado grupo, mas ao mesmo tempo a gente vivencia isso de uma forma conflituosa e negociada cotidianamente, né? A gente não compartilha completamente todos os aspectos da cultura com todos os sujeitos que fazem parte dela, né? Cotidianamente a gente está negociando e se opondo a determinados fatores, a determinados elementos. Quando a gente fala sobre educação, a gente está falando sobre processos de ensino e aprendizagem formais e informais, ou seja, quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de escola, né? Porque a gente vai reconhecer a existência de diversos processos de ensino e aprendizagem que vão ter dinâmicas particulares, normas, atores e espaços específicos. A escola é a instituição por excelência da educação formal, mas nela acontecem várias outras coisas, né? E se travam inúmeras outras disputas acerca de visões de mundo, de narrativas hegemônicas, de pedagogia da nação, dentre outras questões que podem estar relacionadas à classe, raça, etnicidade, gênero e religiosidade. Um outro aspecto também, né, que é importante considerar é que as diferentes culturas, né, elas estão atravessadas pelas tensões dos movimentos regionais, dos movimentos identitários mais locais versus os processos de globalização
dos processos, né, característicos da pós-modernidade, como a questão da redução do tempo e do espaço para o deslocamento das pessoas, né, a percepção da aceleração dos eventos, a gente viver numa sociedade de especialistas, mas também da ultramodernidade ou da modernidade líquida, né, onde as novas tecnologias de informação e de comunicação, elas vão ter seus efeitos sobre as nossas identidades, sobre os nossos contextos culturais, inclusive sobre a forma como a gente vai se relacionar com outras pessoas. Gente, se vocês quiserem fazer, né, algum comentário ou não entenderem alguma coisa que eu vou apresentando, vocês, por favor, abram o microfone e falem, ok? Então, nesse primeiro momento, eu estou trazendo para vocês, né, essas definições mais gerais desses 3 elementos que são fundamentais para a gente discutir essa relação entre sociedade, cultura e educação, né? Entender primeiro o que é, né? Aí a gente, isso nos remete para uma discussão sobre como é que os sistemas educacionais, e particularmente quando a gente pensa, né, no caso do Brasil, eles se constituem, e isso está diretamente vinculado ao momento em que a sociedade brasileira se estrutura em classes sociais, né, e que os interesses e as necessidades da classe dominante, elas passam a delimitar o campo da educação na medida em que ela passou, né, a servir para a dominação social de poucos sobre muitos, ou seja, para os grupos populares você fornece né, um conjunto de saberes mínimos voltados para o campo do trabalho, enquanto que para as elites existe a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos de forma mais ampla, né, de forma mais diversificada, e sem, né, necessariamente essa vinculação com o mundo do trabalho, né? A escola, né, ela surge a partir do fato de que a dominação militar e política ela não surte mais os efeitos desejados em uma sociedade que vai se tornando cada vez mais complexa e multifacetada. Né? Então, você precisa construir um aparato de dominação ideológica e intelectual que vai encontrar na escola e no sistema educacional, em geral, o seu ponto de apoio. Né? Para que as pessoas se entendam como parte de uma região, como parte de uma nação, que estão submetidas por uma legislação, né, estadual, por uma Constituição federal, que se identificam, né, com uma determinada nacionalidade. Então, tudo isso vai se dar também por meio do sistema educacional. Então, essa necessidade de se apropriar, né, da atividade intelectual e dessas técnicas refinadas de produção vai passar, então, a compor a divisão social do trabalho, o que vai colocar para a gente, né, o quanto a educação ela é um elemento fundamental para a manutenção da desigualdade social, uma vez que esses conhecimentos científicos e tecnológicos eles estão se tornando cada vez mais necessários para o desenvolvimento do sistema produtivo, né? Ou seja, a ideia de uma educação que não é voltada para a erudição, que não é voltada para a reflexão crítica, que não é voltada para o aprimoramento do ser humano, mas que é voltada para a preparação para o mercado de trabalho e para a inovação tecnológica voltada para o mercado de trabalho, né? Os debates contemporâneos que a gente tem, né, sobre as recentes reformulações aí do ensino médio, né, elas apontam justamente para isso, né, a ideia de que não, o sujeito não precisa estudar história se o percurso formativo dele for para a área de exatas, né, como se esse componente ele fosse
acessório, né? Ah, não, filosofia não é mais necessária, né? Para todos os estudantes, ou seja, e aí você vai incluindo outros, né, conteúdos, outros currículos aí nesse processo. E aí a gente vai vendo como que isso aponta, né, para uma ideia do que seria esse sistema educacional e do que seria essa escola, né? Que é muito diferente dessa ideia da escola como um espaço reflexivo, crítico, transformador, emancipador, de empoderamento, né? E muito mais um espaço da submissão, da aceitação, e da capacitação, né? Mais tecnicista e menos, vamos dizer assim, menos, né, voltado para questões mais amplas, mais filosóficas, né? Sim, Professora, André. e eu percebo que isso é mais enfatizado nas escolas públicas, né? Diante das classes menos favorecidas e mais populares, que não têm essa oportunidade, né? Então, a escola, ela continua, de certa forma, mantendo, né, a ideologia das classes dominantes. Quando não abre espaço para essas oportunidades, né? Quer dizer, você vai trabalhar para né, quem tem mais condições, né? E você não precisa aprender história, nem arte, nem filosofia, aí deixa, né, a desejar a formação de um sujeito crítico e reflexivo. Porque a ideia aqui é assim, não, olha, quando você compara, né? Quando você vai ver como é que estão se estruturando os currículos, né? Nas escolas particulares e nas escolas públicas. É muito nítido que as escolas particulares não só têm mantido essas áreas de conhecimento, né, no seu eixo formador, como tem antecipado isso para o ensino fundamental. Isso. Né? Então, tem escolas particulares que têm trabalhado temas de sociologia, de leitura da realidade social, ainda no ensino fundamental. Sim. Né? Que vão, por exemplo, capacitar o sujeito para poder fazer uma leitura e interpretação de texto, né? Porque ele precisa ter base, ele precisa ter uma informação mínima, né? Para poder fazer uma leitura social. Né? Inclusive, os documentos, né, da Base Nacional Curricular visa também o mundo do trabalho. Né? E não é só o mundo do trabalho que o indivíduo precisa, né? Ele precisa também ser reflexivo, ele precisa ter oportunidades. Como se ele não precisasse de socialização, por exemplo, né? Isso, Para com as certeza. relações sociais, para as relações econômicas mesmo, né? Por exemplo, a gente não tem na escola nenhum tipo de educação financeira, Isso, né? Que seria algo muito importante, em especial para os mais pobres, né? com certeza. Que acabam sendo enganados, né, por empréstimos, por uso de cartão de crédito, enfim, várias outras coisas, porque eles não têm uma educação financeira mínima para lidar com isso, né? Então, assim, a escola não prepara para o mundo de forma ampla, né? E mesmo para o mundo do trabalho, ela prepara de uma forma muito rudimentar, de uma forma muito precária, para um trabalho muito mais, vamos dizer assim, automático, muito mais braçal, né? Sem necessidade de reflexão, do que para um trabalho mais intelectual, né? Um trabalho mais Isso. especializado, né? Aí há a necessidade de seguir, né, a escolarização. E isso, inclusive, que vai produzir o choque quando a gente faz essa transição no ensino médio para o ensino superior. Né? Com Porque, certeza. por E essa exemplo, questão do mercado de trabalho, dessa, entre aspas, né, dessa preocupação com a formação
do mercado de trabalho, principalmente na escola pública, deixa a desejar, porque depois não há espaço de trabalho para esses estudantes, para esses indivíduos. É muito difícil. Na verdade, você está criando um exército de reserva, né? Uhum. Para Para servir a quem manda mais. justificar a flexibilização das condições de trabalho, né? Isso, Porque é com isso. certeza. O fulano não quer trabalhar nessa condição, tem lá o ciclano, beltrano e mais não sei quem louco para trabalhar em qualquer condição, por mais precarizada que ela seja, né? Isso. Então, esse exército reserva também ele cumpre uma função dentro do mercado de trabalho, que é justamente fazer pressão para que não tenha greve, para que não tenha luta por melhores condições de trabalho, né, para que tenha uma uberização, né, das profissões, ou então aquela máxima, né, do empreendedorismo, que na verdade joga para o indivíduo uma responsabilidade, né, que não é dele, enorme, né, porque é como se você que é o culpado por estar desempregado, né, e não o próprio sistema, a própria estrutura, né? Que já prevê um percentual que nunca vai se inserir no mercado de e trabalho, com né? muitas Sempre vai. limitações. E com muitas Exatamente. limitações, que eles dizem que dão oportunidade, mas para você ser um MEI, hoje em dia, você é limitado, né? É uma oportunidade disfarçada, se a gente for refletir. E aí, essa discussão, né, sobre direitos fundamentais, sobre educação financeira, sobre direito do consumidor, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê isso em lugar nenhum. Né? Ou seja, não tem essa formação. Né? O cara tem que Não. saber fazer as operações básicas de matemática, ele tem que saber ler um texto simples, ele tem que saber alguns fatos históricos, ele tem que saber se localizar minimamente geograficamente e pronto, isso é mais do que suficiente. Né? Enquanto em relação a... Aí vai pedir um empréstimo, né? Não sabe porcentagem. Não consegue calcular, né, o juro Não que está sendo consegue. cobrado em cima. Né? Cássio também levantou a mão, queria comentar, Cássio? Queria comentar também, para a questão da maioria das inscrições hoje em dia, tudo é obrigatório ser pelo gov.br. E tem locais que nem internet tem, o povo nem tem acesso a computador. E principalmente esse pessoal mais velho, que não sabe mexer no equipamento. Fica complicado também, né? Então tem mais esse outro elemento que é a questão da exclusão digital também, né? Ou seja, que a escola, principalmente as escolas públicas, né? Elas ainda estão na era analógica, né? Enquanto você vai ter lá nas escolas particulares a lousa digital, os estudantes, né? Estudando no tablet, no notebook e tal. Nas públicas, e a gente viu aí no período da pandemia, né? A dificuldade que se deu para a continuidade, né, do estudo dos estudantes de escola pública, porque a falta de acesso, né, à internet, a computadores a qualificação mínima necessária também para utilizar, né, essas ferramentas também não existia, né? Então você tem uma exclusão digital, você tem também, né, isso produzindo mais desigualdade, né, porque você vai ver que o sujeito que sabe utilizar um aplicativo de banco no celular tem, né, uma relação com o banco. O sujeito que não faz isso porque não sabe fazer, porque tem medo, porque desconfia, né? Ele vai até o banco, fica na fila, corre o risco, né, de sofrer um golpe no caixa,
né? Porque muitas vezes vem pessoas, né, se oferecendo para ajudar, enfim, ocorre uma série de situações aí, né, que estão colocadas e que mostram que essa distribuição desigual, né, do acesso ao conhecimento necessário para viver em sociedade, né, e que muitas vezes não está presente na sala de aula, né, não está presente no chão da escola, e que vai trazer consequências muito sérias, né, para a vida das pessoas e para as suas possibilidades de melhoria de condições de vida, né? Então, a desigualdade social e o sistema educacional, né, são dois elementos que encontram raízes no próprio processo produtivo, ou seja, no próprio capitalismo, né? E nesse sentido eles não podem ser analisados fora do bojo da sociedade capitalista, né? A gente não pode entender o nosso sistema de ensino atual sem entender que ele está inserido dentro de um contexto capitalista que está norteado por uma lógica mercadológica, onde a própria educação acaba virando uma mercadoria, né? E, claro, uma educação precária, né? Uma educação de baixa qualidade muitas vezes, né? Principalmente quando a gente pensa na questão aí dessa multiplicidade de cursos de nível superior que você tem aí anunciados, né? Parcelas a partir de 50, 60 reais, né? Venha fazer o seu curso superior, né? Várias propagandas que aparecem aí. Por quê? Porque a gente tem agora, né, novas exigências do mercado de trabalho que colocam, então, o nível superior como, né, a qualificação mínima necessária para que o sujeito tenha uma remuneração razoável, mediana, né? Senão, né, ele vai trabalhar literalmente pelo salário mínimo, às vezes até menos, né? E isso mostra para a gente, né, como o sistema capitalista ele vai modulando, né? Ele vai orientando, ele vai direcionando a forma como o sistema educacional ele vai se estruturando, ele vai se configurando, né? Em cada contexto. Então, com uma distribuição desigual, né, um maior número de escolas por habitantes, né, e por quilômetros quadrados nas regiões que já são privilegiadas economicamente, né, em detrimento daquelas que não são favorecidas economicamente, onde você vai ter um menor número de escolas, né, escolas que vão estar mais espaçadas, né, como eu comentei na última aula, né, eu pesquiso com comunidades remanescentes de quilombo e nas comunidades quilombolas a gente tem essa realidade muito forte, muito presente, né, que você até encontra escolas de ensino fundamental nos arredores para que as crianças, né, dessas comunidades estudem, mas quando chega na hora de fazer o ensino médio ou pensar em fazer o ensino superior, a única alternativa é ir morar em outro lugar, né? Não tem opção próxima para atender esses estudantes, né? A única opção é sair da comunidade para poder dar continuidade aos seus estudos, né? E nem todos podem sair, nem todos têm esse apoio, essa infraestrutura, né? E muitas vezes não tem, além de não ter essa infraestrutura, eles passam por um preconceito terrível, né? Porque às vezes não conhecem, como vão, né? Como dizem, vão para a cidade grande, né? E passa por enormes dificuldades, né? Eu conheço muitas pessoas que vieram de Santo Amaro e vieram para Salvador e não foi fácil, né? O custo de vida, conviver na cidade que é enorme, tem que pagar para tudo, tudo é muito dinheiro,
tudo tem que ter uma estrutura socioeconômica muito grande para poder sustentar você para fazer uma faculdade aqui em Salvador, e não é fácil. E aí eu vejo, né, o preconceito enorme dessas manifestações culturais, que tem que ter uma faculdade, sim, no Recôncavo, tem que ter uma faculdade, tem que ter escolas de nível médio, né, nos arredores, né, que eu percebo Salbara, a CUP, eles precisam, né, ter toda essa força para poder continuar mantendo a sua cultura, expandindo também a sua cultura e mostrando o potencial daquelas redondezas. Eu tive há uns 2 ou 3 finais de semana atrás, colaborando com a equipe que está fazendo o relatório antropológico da comunidade quilombola de Acupe, e a gente estava aplicando um questionário, um formulário, né, de cadastramento das famílias quilombolas de Acupe. E uma das coisas que eu percebi é de que a maior parte das mulheres com mais de 60 anos, né, da comunidade, eram analfabetas. A gente tinha que perguntar a escolaridade, ou eram analfabetas ou tinham estudado até a segunda, terceira série do ensino fundamental e tinham abandonado os estudos, né? Então, isso era muito presente entre essa faixa etária, né? A pouca escolarização ou nenhuma escolarização, né? Então, a gente vê como a falta, né, de acesso à educação, né, a falta de infraestrutura mesmo, né, de precariedade, de ausência de escolas que provavelmente só chegaram posteriormente ali na comunidade, né, tanto é que aqueles que eram 30 a menos, né, abaixo dos 30 anos, todos tinham, no mínimo, o ensino médio completo. Né? Então, era uma realidade completamente diferente. E aí sempre mencionavam, né, as escolas ali das proximidades onde eles teriam estudado. Né? Então, a gente vê como a existência de uma escola próxima, ela pode fazer essa diferença entre você estudar e você não estudar. Com certeza. Eu estava percebendo, lá em Itapema não tem uma escola, né? Fica ali entre a CUP e Salbara. Eu sei. A escola que tinha ali está destruída. Disse que vão refazer. Eu disse, como é que faz para essas crianças? Aí disseram assim, mas aqui tem poucas crianças. Mas um dia eu fui lá, mas tinha tanta criança. E aí eles falaram assim, mas eles pegam ônibus para ir para Salbara. Eu disse, por que não revitalizam a escola que tem na própria comunidade? É porque a gente tem um movimento, na verdade, de redução das escolas, né? Principalmente nas regiões do interior. Você tem um processo de fechamento, de redução, de diminuição das vagas, até muitas vezes o encerramento mesmo, o fechamento da escola. Aqui né? em Salvador também está assim. E aí, assim, aí você não sabe dizer, né? Porque esse é um processo que não dá para dizer exatamente o que começa primeiro. Se é a migração dos jovens desses espaços que vai diminuindo, né, o número de estudantes, ou se é o fechamento dessas escolas, ou é a precariedade dessas escolas que vai levando esses estudantes a irem embora do lugar, né? E aí você não sabe muito bem, né, se é o quem chegou primeiro, né? Se é a galinha, se é o ovo ali naquela situação, mas eu acho que é, na verdade, uma afetação recíproca, né? Eu acho que são dois movimentos que acontecem e que acaba que fica assim. Então, as poucas crianças que ficam, elas são deslocadas de ônibus para estudar em outras localidades, né? E isso, claro, que precariza ainda mais as possibilidades de estudo, né? Porque quanto mais tempo você leva para se deslocar para estudar, isso pode ser um fator que vai impulsionar a evasão escolar, né? Deixa cansado, o trajeto. O tempo que você perde nesse deslocamento, né? O tempo que você não vai estar junto da família, talvez ajudando em alguma atividade, né? De subsistência da família. Então, tudo isso é levado em consideração, né?
E em alguns casos, como eu falei antes, né, que a escola não é só esse espaço de ensino-aprendizagem, ela é muito mais do que isso, mas também a gente tem situações, a gente tem casos em que essas crianças estão sendo enviadas para as escolas, mesmo que ela seja mais longe, por causa da merenda, por causa da comida. Né? A gente tem esse outro elemento que é, muitas vezes, a insegurança alimentar, né? Que você tem muito presente entre essas comunidades, e aí a ida para a escola, às vezes, é a garantia de uma refeição. Com certeza. Eu não vou muito longe, não, professora. Eu trabalho no município de Salvador e eles estão transformando as escolas em uns complexos, que está bem complexo mesmo. São 3 escolas em uma, salas e escolas superlotadas, sem nenhuma estrutura e com um alto índice de crianças passando necessidade, com risco alimentar mesmo. Chegam na escola com fome, saem querendo levar mais um pouco para casa porque não sabe se à noite vai ter o que comer. Né? Eu pego crianças com a mãozinha gelada, que não almoçam e que não tomam café da manhã e que vão para casa muitas vezes. Na escola que eu trabalho, ainda assim, é uma escola que tem uma estrutura um pouco melhor. Eles levam muitas vezes um lanchinho para casa no final da tarde. E lancham e às vezes tem uma coisinha a mais, né? Que é dado pela gestão, mas não é toda a gestão que tem essa sensibilidade, apesar de ser uma escola pública, para poder ter esse olhar, né, da criança que vai para a escola com fome. E agora parece que estão massacrando mesmo a comunidade, né? Juntando várias escolas e fica aquele bolo de gente sem uma estrutura para dar suporte. Tantas crianças na sala de aula, salas superlotadas, calorentas, é bem complicado. E aí você transforma, né, o espaço da escola, que podia ser um espaço de interação entre a comunidade e a escola, né, que poderia ser um local assim de referência mesmo para os sujeitos, né? Ele passa a ser um lugar que as pessoas não querem estar lá, né? Elas não querem estar lá porque a estrutura está degradada, está sujo, está pichado, as cadeiras, né, estão quebradas, as mesas, né, estão deterioradas, a coisa também de que tem a questão, né, da violência também, né? Porque é isso, a escola, ela não está alheia ao que está acontecendo no seu entorno. Né? Ela faz parte disso. Né? Então, se a escola está situada num lugar que está sofrendo, né, a violência, a criminalidade, a questão do tráfico e tal, isso tudo vai atravessar a escola também. Né? Então, e muitas vezes se pensa de forma, né, muito idealista, né, da escola como esse lugar outro, né, que pudesse ser vamos dizer assim, uma quebra, né, em relação ao cotidiano do aluno. Né? Mas é muito difícil, principalmente nessas condições que você está colocando, né, que são condições muito precárias. Então, o professor não tem material, o professor não tem os equipamentos, né, tecnológicos para poder utilizar, os estudantes estão desestimulados, né, por uma série de questões aí, algumas delas que você já ponderou, né, então é difícil, né, é difícil a gente trabalhar nessa perspectiva inspirada no Paulo Freire, da ideia da educação como um processo de emancipação humana. Né? Acaba que, na maior parte dos casos, a gente vai ver situações de domesticação e de ensinar a ser passivo diante da realidade que está posta, né? Ou seja, de se conformar com ela. Né? E o grande desafio que a gente tem é como é que você consegue inspirar os estudantes, né, a serem agentes que se posicionem diante da realidade,
e que pensem o processo educacional para muito além, né, do mercado de trabalho, né? Que pensem muito mais essa ideia de uma escola cidadã, né, que pudesse estar produzindo cidadãos, né, e não apenas exército de reserva, né, para o mercado de trabalho. Então, a gente tem, quando a gente discute nessa relação entre sociedade, cultura e educação, a gente tem esses aspectos que vão emergindo, né, que vão atravessando esse debate. E essa ideia, né, de uma educação emancipadora, ela parte do pressuposto de que não há uma distinção entre teoria e prática, né? Então, aquilo que está sendo ensinado e como está sendo ensinado tem que estar devidamente articulado com a realidade concreta dos sujeitos, né? E instrumentalizando esses sujeitos para poder fazer uma leitura dessa realidade, né? E apesar do quadro extremamente desfavorável, né, que se vivencia nos dias atuais, no contexto principalmente da educação pública no Brasil, a gente tem brechas, e acho que o ensino, né, da arte, né, das artes, ele é um espaço que abre uma dessas possíveis brechas, né, para a gente ter uma outra forma de se aproximar da realidade, né, uma forma um pouco mais lúdica, mas também, ao mesmo tempo, mais reflexiva, né, e muitas vezes mais interrogadora, né, questionadora dessa realidade. E essa ideia da educação emancipadora, ela também quebra com essa ideia de que os únicos protagonistas, né, os únicos agentes desse processo são alunos e professores, né? Ou seja, é preciso envolver toda a comunidade do entorno dessa escola nesse processo educacional, né? Para que ela se sinta parte disso, para que ela possa contribuir com isso, para que ela possa se instrumentalizar, mas também colocar suas questões, né? Eu sei que hoje em dia é um desafio, é muito difícil, né? Porque a gente tem cada vez mais, né, uma ideia de uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma delegação, né? Do que antes era do âmbito, né, da família, do que era do âmbito das relações mais íntimas, privadas, né, do núcleo familiar, e que você agora passa a delegar para a escola, né? E que isso vai gerar uma série de conflitos, uma série de contradições. E no caso, a escola começa a perder a real função, porque ao invés de ser um espaço de troca e transformação, às vezes é um espaço conflituoso de resolver problemas sociais gravíssimos, principalmente na atualidade. Tem sido bastante desafiador, assim, né? Porque é isso, né? Essa criança, esse adolescente, na medida em que diversas questões, né, não são tratadas, não são abordadas, não são equacionadas, né, no contexto familiar, elas invariavelmente elas vão repercutir na escola, né? Por quê? Porque a escola também é um espaço, por exemplo, de socialização dessas crianças e desses jovens com seus pares, né? Não é só um espaço de ensino-aprendizagem, é também um espaço de conhecimento, né, sobre formas de configuração familiar, sobre formas de configuração de relacionamentos, ou seja, eles vão vendo, né, como é na casa do fulano, como é na vida do ciclano, né,
né? Como é que funciona, como é que não funciona, vão vendo a sua própria situação. A gente tem também o peso, né, a grande influência das redes sociais sobre esses estudantes, em especial os jovens, né, os adolescentes, e essa coisa, né, de uma série de coisas que estão nas redes sociais e que muitas vezes, né, não são corretas, não são verídicas, não têm fundamentação, mas que chegam até esse jovem e que são utilizadas por eles para contestar, né, aquilo que está sendo apresentado em sala de aula, né, para se opor, né? Principalmente também a violência ao redor da comunidade. Esse é um fator também, né? Esse é um fator que é aquilo que eu falei para vocês. A escola, ela é como se fosse uma reprodução em miniatura do social, né? Então, tudo que atravessa essa sociedade vai estar, de alguma maneira, reverberando dentro da escola, né? Mesmo que a escola tenha ou não tenha consciência disso, essas coisas vão estar se dando. Eu estava agora escrevendo o meu memorial para progressão para professora titular, e eu estava fazendo uma reflexão sobre o meu processo educacional, né? A minha trajetória educacional. E eu estudei no ensino fundamental, numa escola pública que ficava no limite entre dois bairros. Um bairro majoritariamente ocupado por grupos populares e um outro bairro que já era mais de classe média baixa, classe média média. E a escola acabava atendendo os filhos dos adultos que viviam nesses dois bairros, né? Então, você tinha lá, dentro da mesma sala de aula, o filho do porteiro, o filho da faxineira, o filho do tabelião, o filho do gerente do banco. E aí, na hora do recreio, a confusão estava armada. Por quê? Porque, por mais que se tentasse nivelar e escamotear as desigualdades sociais e econômicas que existiam entre os estudantes, com o uso de um único uniforme, né, que todo mundo tinha que usar o mesmo, e tal, tinha uma série de outros elementos que iam produzir, vamos dizer assim, iam evidenciando essas diferenças de classe social entre os estudantes, né? Então, tinha o tênis que o sujeito estava usando, a mochila que estava carregando, o caderno que usava em sala de aula, quem descia para fazer o lanche da escola, quem ia na cantina comprar o lanche. E aí, quando chegava na hora do recreio, né, essa tensão dessa convivência, entre aspas, né, forçada, entre pessoas com diferentes realidades sociais e que até então, né, desconheciam essas realidades, né, uma da outra, produziam esse choque, né? Então, vira e mexe, dava uma confusão na hora do recreio, quando não dava uma confusão na saída da escola, né? E que resultava em violência física, né? Porque os estudantes mais pobres, né, se revoltavam com a discriminação, com o preconceito, com a humilhação, né, que vinha nos comentários, que vinha na segregação entre os estudantes, entendeu? E a escola era completamente alheia a isso, né? Ela simplesmente penalizava os estudantes pelo mau comportamento, mas ela não ia atrás da raiz do que é que motivava aquele conflito entre os estudantes, né? O que estava por detrás daquilo ali. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Como
num contexto onde a escola ela resolve usar uma viseira, né, tapar os olhos para a realidade do seu entorno, né, ela, com isso, ela vai fazendo com que o conflito, a violência, né, a falta de sensibilidade para lidar com essas situações, ela vá, vamos dizer assim, aumentando, né, o nível de tensão e de conflito entre os sujeitos, né? Porque aí hoje, né, olhando com o olhar de hoje, obviamente, né, não da época, mas hoje eu olho para aquelas manifestações, ou seja, aquele aluno que era o que arrumava encrenca, confusão, que estava sempre metido em alguma coisa, na verdade era aquele sujeito que só por essa via né, do xingamento, da agressão, era a forma dele reagir àquela situação de preconceito, de discriminação, de exclusão, né, de estigmatização, que ele não via outra maneira de reagir a isso, né? Então, e por um lado, eu percebo que aí é a forma crítica dele se defender e se colocar, né? Que não foi levada em consideração. Enquanto ele via e não, sentia aquilo, né? Sim. a Sem indignação poder. dele é tratada como mau comportamento, né? É. Então, ele é o aluno que aí você vai tirar da sala de aula, você vai suspender, você vai colocar lá no fundo da sala, você vai dar menos atenção para ele, entendeu? Então, e você não aborda o problema, né? Você não aborda a questão que é por que, né, que o conflito existe, né? O que fomenta esse conflito entre os estudantes, né? Então, era uma coisa que passava batido, ninguém queria falar, ninguém queria dizer, né? Mas era uma coisa que estava na cara, né? Estava escancarado para quem quisesse parar e prestar um pouquinho de atenção, era visível, né? Não tinha como a gente apagar as diferenças sociais, né? Só porque a gente estava usando o mesmo uniforme. Né? Porque E era são isso, essas. enquanto um estava chegando a pé, que tinha caminhado quadras a fio, descido o Morro Santa Teresa lá para estudar, o outro chegava com chofer, entendeu? Era E isso. essas situações que fazem a evasão crescer. Porque aí depois eu lembro que quando eu fui estudar no ensino médio, né, eu mudei de escola, porque aquela escola era uma escola só de ensino fundamental. Aí eu fui para outra escola ainda no mesmo bairro. E nessa escola existia um boato. E esse boato é de que quem estudava naquela escola não passava no vestibular. Né? Então, essa escola é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ninguém sabe de alguém que tem estudado aqui e passou no vestibular. Entendeu? Então, já tinha um estigma sobre a escola, né? E como é que isso opera na subjetividade dos alunos, né? Porque você já é rotulado como alguém que não pode nem almejar, né? Fazer uma faculdade porque você está numa escola que é considerada ruim, perto de outras que teriam, vários estudantes que teriam conseguido aprovação no vestibular da época, né? Então, é um negócio muito sério, né? Uma coisa que demanda a nossa reflexão, né? Como é que isso se normaliza, né? Se naturaliza, né? É um processo quase de tentativa de naturalização das desigualdades para dizer não é assim mesmo. Essa escola é ruinzinha mesmo, então os estudantes que estudam aqui não fazem faculdade. Entendeu? Ponto. E enquanto professor que está numa atitude reflexiva, às vezes a gente fica indignado e revoltado por certas situações. Né? A gente às vezes fica pedindo oportunidades para os nossos alunos que eles não têm.
Porque é isso, tem muitas escolas que parece assim, ó, tá lá para dizer que tem, né? A escola, mas não há uma preocupação que ela, né, de fato, seja um lugar onde as pessoas pensem, ah, não, daqui eu vou, né, vou conseguir fazer isso, aquilo, outro, não. Né? E a evasão também, né? Essa coisa. Eu lembro que teve uma época que a gente ficou uns 2 meses e meio sem professor de matemática no ensino médio. E eu comecei a ficar preocupada com aquilo, né? Eu digo, gente, mas não vai dar tempo de recuperar essa matéria, a gente não vai conseguir ver a matéria. E aí, vai reprovar esse ano? Eu vou ter que repetir o ano por causa de matemática, do professor que não tem? Aí fui lá, conversei com o professor do outro turno e perguntei, eu digo, se eu estudar por conta, eu posso vir aqui fazer a prova e tal. Aí, algumas semanas depois, eles arrumaram um professor substituto lá para gente. Mas, assim, é essa coisa mesmo do descaso, sabe? Então, a escola é vista como ruim mesmo, que ninguém entra no vestibular, então ficou sem professor, tá tudo certo, entendeu? Fica por isso mesmo, né? Eu queria aproveitar também para passar alguns informes, alguns avisos, né, sobre essa segunda trilha de aprendizagem que a gente está entrando nessa semana, com a temática, né, de sociedade, cultura e educação. Eu sugeri para vocês a leitura de alguns textos e também a visualização de alguns vídeos que estão aqui no AVA, e vocês vão ter uma atividade avaliativa, que é a produção textual, que vocês devem fazer as postagens a partir do dia 15 até o dia 21 de setembro, e é bem importante que vocês gravem, né, esses prazos, porque se vocês fizerem a postagem antes, eu acho que não vão conseguir, e se tentarem fazer depois do prazo também não vão conseguir. Então é importante que vocês atentem para esse prazo, tá? Essa é uma atividade em grupo, que vocês podem formar grupos de até 4 estudantes, e antes que vocês me perguntem, tem que ser 4? Não, pode ser dupla, pode ser trio, não, o limite máximo de pessoas de cada grupo são 4, ok? E elaborem um texto com no mínimo 2 parágrafos sobre as relações de sociedade, cultura e educação, na perspectiva do ensino das artes, né? Vocês precisam colocar o nome completo dos participantes do grupo, o número de matrícula e o polo do qual vocês fazem parte. E mesmo que vocês tenham feito em grupo, todos os membros devem fazer a postagem, tá? Do trabalho, para que a gente não esqueça de atribuir nota para ninguém. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a produção textual? Não, para Na mim verdade, tranquilo. Antônio, na verdade, são 7 dias, porque o prazo ele inicia, né, a zero, a meia-noite, né, na virada ali do dia 15, né? Então, assim que inicia o dia 15, vocês já podem fazer postagem na madrugada e vai até as 23h59 do dia 21. Então, vocês têm uma semana inteira para fazer isso. Na verdade, vocês já podem organizar, né, a partir de hoje, os grupos e na semana que vem realizar a postagem dessa produção textual que é pequena, né? São só 2 parágrafos. Sim, Raquel, pode falar. Você está com a mão levantada, Raquel? Oi, boa noite, professora. Está travando Boa noite. bastante aqui, por isso que eu não demorei para conseguir responder. Sem Na problema. trilha 1, eu não.
não tem ninguém comentando no Polo de Simões Filho, né? Então eu faço minha postagem, mas eu não tenho postagens para comentar, porque não tem nenhuma outra pessoa. Ninguém mais fez nenhuma intervenção. Certo. Como a gente tem até sexta-feira, né, as pessoas ainda podem fazer as suas postagens. Mas eu pergunto para você, você consegue visualizar a postagem dos outros polos? Não, não consigo visualizar. Só visualizo o de Simões Filho. Eu estou vendo que o tutor Helder está aqui com a gente, acompanhando a aula. Helder, você pode se apresentar e aí eu vou pedir um auxílio seu aqui nesse caso. Boa noite. Professor, Estão me ouvindo? Sim, estou. Pronto. Eu sou o tutor, né, do componente de Fundamentos Socioantropológicos da Educação, junto com a professora Ana Paula Comim, né? Eu sou de Salvador, mas eu sou natural de Santa Amaro. Minha formação é nas Ciências Humanas, eu sou licenciado em História, tenho mestrado em História e atualmente estou fazendo doutorado interdisciplinar em Difusão do Conhecimento na UFBA. E estou aqui como tutor desde o início da primeira turma, né, do curso de licenciatura em artes à distância, né? E é um prazer imenso estar aqui junto com vocês e com outros polos, né? Porque eu sempre fiquei com o polo de Valença e hoje tem diferentes polos aqui, né, para a gente trabalhar junto. Em relação à pergunta que a professora lançou aí, né, um comentário, eu acho que dá sim para comentar nos polos, dos outros polos, tá? Eu acho que não é. Eu não sei se, como eu fiz grupos separados, se eles vão conseguir visualizar. O que eu ia sugerir para você, Helder, que você tem como fazer agora, é de copiar a postagem de alguns estudantes de outro polo e colocar como um tópico nesse polo. Pode Oi, ser. Helder, Professor, Andréa. Só um Só pouquinho, dá para André, que ver. tinha Antônio estava com a mão levantada antes. E Pode talvez ser. seja sobre o tema. Sim, isso. Antônio. Professora, boa noite, colega, boa noite, tutor Helder. Bom, eu consegui comentar exatamente de outros alunos de outros polos, porque no meu polo não apareceu para mim nenhum aluno, né? Então, consegui comentar de outros colegas. Eu Porque fiz um comentário, eu consegui comentar lá, né, de outros colegas de outros polos. Os meus comentários estão de outros colegas de outro polo. sim, São dois comentários que eu fiz lá. é tranquilo, porque a atribuição de nota é gerada a partir do primeiro Do comentário. comentário. Agora, minha dúvida, por que ela disse que não consegue visualizar dos outros? Mas não consigo, viu, professora? Só aparece Polo Simões Tá, mas você mudou lá na Filho. postagem, você colocou todos os polos? Porque tem essa opção em cima, né? Não sei, porque apareceu, né? A foto para mim foi só o filho. Não sei, nunca Não, mas mexi quando você, assim nessa. você Vou visualiza a dar uma olhada. postagem em cima, Se eu clicar em antes de abrir orientações, a postagem. se ela clicar em orientações, ela consegue. Fabene, Se eu clicar Oi. Raquel, Em pronto. orientações. Entre comigo no chat, em contato comigo no chat, tá? Que aí eu sinalizo a você. Certo, tá Obrigada, bom. viu, Helder, Certinho. por orientar a Raquel para ela fazer isso. E se alguém mais tiver dificuldade, gente, de visualizar porque não tem o que comentar no seu próprio polo, entre em contato pelo chat com o Helder, que ele passa para vocês o passo a passo de como fazer isso, tá? Sobre a formação dos grupos,
eu posso deixar um tempinho aqui a sala em funcionamento para vocês aproveitarem o chat, né? Para se organizarem, se vocês quiserem. Vocês querem? Aí eu posso deixar uns minutinhos aqui para vocês usarem o chat. Eu já participo de um grupo, professora, né? Ok. Não, eu estou falando dos outros que estão aqui no chat, se eles quiserem usar o chat para encontrar os seus colegas de polo para formar grupo, eu vou dar para vocês uns 15 minutinhos aqui na sala. Eu vou interromper aqui a gravação, porque os temas da aula que eu trouxe já, né, eu já passei por todos eles aqui, eu já passei as orientações em relação à atividade, e aí eu vou deixar uns 15 minutinhos. Quem ainda precisar formar os grupos e quiser tentar fazer isso aqui pelo chat, fica à vontade para fazer isso, identificando quem é do seu polo. Vocês podem fazer com colegas de outros polos, gente. Não tem problema, porque como cada um vai postar a produção coletiva, não tem problema nenhum, não tem impedimento. Só tem que identificar no cabeçalho da atividade o que eu falei, nome completo, número de matrícula e o polo de cada estudante. Tá certo? Eu vou deixar vocês uns 10 minutinhos, tudo bem? Para vocês conversarem aqui no chat. E acertarem os grupos, pode ser? Vou parar aqui a gravação.